Então, nós vamos começar falando aqui da aula 1 sobre crescimento e desenvolvimento motor, dando início aqui ao nosso conjunto de aulas em que nós vamos tratar sobre o tema. Então, no primeiro momento, a gente tem que pensar o seguinte: o desenvolvimento motor é uma mudança contínua do comportamento motor ao longo da vida do sujeito, que é provocada pela interação entre as exigências necessárias para a tarefa motora, a biologia do sujeito e também as condições do próprio ambiente. Então, são mudanças que ocorrem ao longo de toda a vida. Então, assim como mostra a ilustração, desde o momento que o indivíduo é bebê até o momento que ele é adulto, terceira idade, até o momento da sua morte, esse desenvolvimento ele está ocorrendo ali de forma contínua. Obviamente, a partir das diversas interações que esse sujeito tem, inclusive das questões fenotípicas, são externas à vida dele, né, quanto às questões biológicas, de genotipo, de genética. Então, tudo isso tem relação com esse desenvolvimento motor do sujeito. Sobretudo as questões do ambiente. Então, se o ambiente for propício, especialmente no que diz respeito à educação física, aparentemente, aquele aprendiz poderá ter muitos aprendizados específicos ali ao longo do seu contexto. Então, compreender o desenvolvimento motor humano. Compreender como adquirimos o controle motor e a coordenação dos movimentos é fundamental para que nós façamos a compreensão de como nós vivemos, inclusive sobre como o nosso aluno aprende. Então, quando a gente compreende o processo de desenvolvimento do indivíduo, então assimilamos ali as diversas orientações que são fundamentais que nós repassemos aos nossos alunos para que nós pensemos sempre na eficácia do ensino e da aprendizagem. O que é essa eficácia? É nós pensar da educação física que pode ali de fato contribuir no desenvolvimento daquele sujeito. Então, pense bem, controle motor, vivência, assim como mostra ali a imagem, nós temos ali várias crianças, vários indivíduos em diferentes situações que apresentam variadas restrições. Que restrições são essas? Então, ali tem uma criança pendurada, outra andando de bicicleta, tem uma correndo ali, outra no balanço brincando. Todas essas restrições impactam em alguma medida ali no aprendizado do movimento desses sujeitos. Então, no que diz respeito à compreensão do desenvolvimento motor, eu trago um contexto histórico ali sobre esse tema. Então, as diversas pesquisas mostram que o desenvolvimento motor ele começou há muitos anos atrás ali no campo da psicologia. Então, ali por volta da década de 60, né, 70, 80. Então, as pesquisas elas ocorrem aos passos lentos, teoricamente, mas conforme há um desenvolvimento na sociedade, das instituições, das próprias universidades, ela vem ganhando corpo, né, com pesquisadores que estudam esse fenômeno. Então, começou ali no campo da psicologia, perpassa ali pela fisiologia do exercício, a biomecânica, a psicologia do desenvolvimento e a psicologia social, conforme destaca ali o Thomas lá em 89. Então, é importante nós pensarmos ali, basicamente, sobre essa questão histórica desse desenvolvimento. Então, ali a partir da década de 1980, surgem pesquisas realizadas por uma nova geração de acadêmicos, que fez aumentar ali o interesse pelo estudo do desenvolvimento motor. Então, na década de 80 foram surgindo, a literatura mostra, foram surgindo ali laboratórios de pesquisa, pesquisadores que foram para outros países e voltaram ali com seus mestrados e doutorados e que acabaram também pensando em fomentar essa área do desenvolvimento motor. Então,
Surgem ali, conforme Gallagher coloca, os cinesiólogos do desenvolvimento. É o termo usado por Small, lá em 82, para caracterizar os estudiosos do desenvolvimento motor. Então, é interessante, aquela literatura do professor Gallagher traz esse apontamento para nós. Então, a partir desse período, nós observamos ali o interesse de vários pesquisadores sobre o tema. Outro apontamento que eu coloco aqui para você, ó, prezado aluno, é que as diversas demandas físicas e as diversas demandas mecânicas específicas da tarefa que o sujeito precisa cumprir estão relacionadas basicamente à biologia desse sujeito e às condições do ambiente para o aprendizado. Então, observa a ilustração. Nós temos vários esportistas aí, diversas modalidades, futebol, basquete, futebol americano. Cada um tem uma biologia individual, uma questão genética individual específica, uma questão corporal, uma fase, um estágio, vamos dizer assim, em que cada um irá recorrer do que tem, no que diz respeito ao seu aprendizado, à sua questão biológica, para executar uma determinada atividade, um determinado movimento. Então, perceba, condições do ambiente para um aprendizado, elas são essenciais. Não apenas a nossa intervenção enquanto professor, que requer uma atenção pela nossa parte, o direcionamento para um feedback adequado, um movimento adequado, corrigindo, orientando o aluno, para que a partir dessa biologia que ele tem individual e a partir das condições do ambiente, ele consiga executar as atividades que precisam ser feitas. Então, por exemplo, um grande esportista desse aí, Cristiano Ronaldo, um atleta de ponta, os maiores jogadores do mundo. Ele é diferente do Messi. Obviamente, ele segue ali uma questão universal, seguiu, assim como todos nós, voltadas para o desenvolvimento motor, aprendizado, mas ele tem uma biologia individual e também as condições do ambiente que favorecem o desenvolvimento dessas competências que ele tem. Aparentemente, os dois são atletas que têm uma série de competências essenciais, mas cada um teve condições ambientais totalmente diferentes. Apesar de os clubes, sobretudo, que observam a questão do alto rendimento, eles oferecem condições para os seus atletas se desenvolverem. Mas, teoricamente, quanto melhores e mais adequadas forem essas condições, o indivíduo poderá recorrer à sua biologia e desenvolver competências a partir dos estímulos, a partir dos seus interesses e a partir dos direcionamentos feitos ali pelos seus professores, pelos seus orientadores, enfim, pelos seus profissionais que cuidam da sua carreira. Isso é só um exemplo, eu trago para o futebol, mas tem muito a ver com o nosso dia a dia. Eu sempre costumo falar em minhas aulas presenciais que nós devemos promover condições para que o indivíduo aprenda e façamos ali diversos reforços positivos, para que de fato ele aprenda, vivencie o que precisa ser vivenciado e faça ali, desenvolva competências a partir dos seus interesses e a partir do que o professor orienta a ele fazer no dia a dia. Então, é importante que nós pensemos tanto em sala de aula, tanto no contexto da licenciatura quanto do bacharelado, é que o desenvolvimento motor não pode focar apenas no sujeito habilidoso. Em ambientes laboratoriais, em ambientes de alto rendimento, como eu comentei aqui há pouco. É importante que nós consigamos abranger os indivíduos em todas as suas idades, refletindo sobre o que eles são capazes de fazer em condições normais ou intensificadas. Então, o que eu quero dizer com isso?
Ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa carreira, a gente vai lidar com diversos indivíduos com condições e limitações que fazem parte ali do seu arcabouço biológico, né? Então, é importante que a gente foque nesse sujeito. Tanto aquele que é mais habilidoso, quanto aquele que é menos habilidoso, mas pensando numa ótica de inclusão, para que a gente consiga minimamente incluir cada um desses sujeitos. Então, assim como mostra a ilustração, eu tenho uma criança ali, jovens, tenho adultos, tenho uma pessoa ali de meia idade, todos ali fazendo exercícios, vivenciando ali movimentos que irão favorecer o seu desenvolvimento, crescimento motor ao longo da vida de cada um deles. Então, aqui eu trago um outro apontamento que é interessante, de que o desenvolvimento motor é um processo que começa na concepção ali da sua vida e encerra com a morte. Então, aqui eu trago um exemplo prático que mostra ali que a vida está se passando e que aquele indivíduo pode aprender mais ou menos conteúdos, competências, vivências ali ao longo da sua trajetória. Então, eu trago aqui também que esse desenvolvimento ele é separado em domínios, estágios ou faixas etárias, vamos dizer assim, de forma artificial. Então, o que é esse de forma artificial? É a literatura que explica, traz para aquele sujeito que ele, por exemplo, David Gallagher traz ali diversos estágios que os indivíduos vivenciam. Então, ele categoriza ali um momento em que cada sujeito se encontra. Mas nós sabemos que isso é, vamos dizer assim, artificial, porque cada pessoa tem uma velocidade. Cada pessoa adquire um conjunto de domínios, mas, em linhas gerais, todos nós seguimos um processo universal. Então, é importante que a gente pense, busque amparo na literatura, observemos as teorias acerca desse fenômeno, mas tratemos individualmente cada um dos sujeitos. Então, é importante ter em mente que a noção do conhecimento do desenvolvimento e crescimento motor ocorre ao longo da vida de todo sujeito. Então, ao longo da sua trajetória, pode ser que você lide com crianças na educação infantil, ou ali com indivíduos na academia, né, indivíduos jovens, adolescentes, adultos jovens, terceira idade. Então, ao longo de todo o processo, de toda a vida desse sujeito, ele vai estar se desenvolvendo de alguma maneira. Então, nós temos que, ou deveríamos propor, possibilidades para que esse sujeito aprenda minimamente. Então, aqui eu trago mais um ponto interessante para a nossa aula, que é cada indivíduo tem potencialidades específicas. Então, como eu falei, cada indivíduo ele tem ali potencialidades, tem biotipo, tem interesses, tem questões que são muito individuais e que podem ser trabalhadas ali à luz da literatura, mas observando sempre esse sujeito de forma independente. Então, a capacidade que esse sujeito tem de desenvolver competências e de fazer movimentos no seu cotidiano, ela interage, sobretudo, com os contextos cognitivo e afetivo desse sujeito. Então, são as suas diversas dimensões, cognitiva, afetiva, que vão impactar nesse movimento. Então, aparentemente, como essa intervenção que nós vamos fazer, ela interage, ela é complexa, ela deve recorrer ali aos interesses de cada sujeito, é importante que a gente reflita sobre essa questão do cognitivo e do afetivo. Tá certo?
sobretudo por conta dessa questão do aprendizado do sujeito e dos movimentos que ele vai adquirir a partir do estímulo, das vivências e das proposições que a gente vai fazer para ele. Esse aprendizado ele é compatível com a individualidade do sujeito. Pode ser que em algum momento eu seja repetitivo nesse processo ao longo das aulas, mas é importante a gente pensar sempre nesse contexto. Individualidade do sujeito e fatores ambientais vão impactar significativamente. Então, se nós pensarmos ali em países de primeiro mundo, que tem condições adequadas para o treinamento, tanto para o que diz respeito ao esporte, quanto para o desenvolvimento lúdico, por meio de brincadeiras, enfim, e diversas atividades do cotidiano, o sujeito ele acaba desenvolvendo competências diversas de movimento por conta das instalações escolares ou boas academias, ambientes que são totalmente propícios para que aquele sujeito esteja em prontidão. É um tema que a gente vai falar na próxima aula, uma dessas aulas, que é colocar o sujeito em prontidão para que ele aprenda de forma significativa ali os conteúdos que serão ofertados para ele. Então, é a gente pensar nisso. Somos indivíduos complexos, somos indivíduos que têm interesses específicos, indivíduos que buscam ali aprender algo a partir dos nossos interesses pessoais. Então, é a gente tentar fazer uma proposição para que nós consigamos motivar o sujeito a aprender a partir dali das suas individualidades e dos diversos fatores ambientais. Então, eu trago aqui a mensagem reflexiva para você, professor, que é: eu coloquei futuro professor, mas eu posso estar falando com um profissional formado, mas eu estou pensando aqui à luz de que eu estou falando com um aluno, seja de graduação, ou de pós, ou de curso livre. É que o professor deve pensar na individualidade de cada aprendiz. Então, a gente tem o costume de colocar na sala de aula várias pessoas, é muito comum salas lotadas, e queremos fazer uma intervenção idêntica para todos eles. Isso é um grande erro. É importante que a gente pense de forma individual. Tá certo? Pensar de forma individualizada a partir das especificidades de cada sujeito. Então, cada indivíduo tem um cronograma singular. Cada indivíduo ele é específico, é individual. Então, ele é singular para adquirir as diversas capacidades de movimentos, a partir dos nossos estímulos enquanto professor e a partir das restrições do ambiente. Então, as ações do bebê, as habilidades do movimento, desde as ações da infância, enfim, dentro do contexto adulto, elas são literalmente baseadas ali nas experiências que esse sujeito vivencia. Eu costumo dizer que nós desenvolvemos, então, imagine você, sentado na sua casa, ali na frente da televisão. Obviamente, precisamos de um momento de lazer, mas você está ali sentado na televisão ou fazendo alguma coisa específica, quietinho, paradinho, você está desenvolvendo de alguma maneira. Mas você desenvolve-se ainda mais a partir do momento que você é estimulado e é confrontado, é colocado em situações que vão maturar esse teu aprendizado. Ou seja, maturar você, maturar os seus diversos contextos de vivência para que você adquira habilidades, né, e promova o crescimento, vivencie o crescimento e desenvolvimento motor e assim sucessivamente. É importante a gente pensar de forma muito específica sobre essa questão. Vivência, sobretudo nós que somos da área da educação física, eu sempre penso, o movimento ele é essencial.
O movimento ele deve ser feito com qualidade, obviamente, mas eu penso muito na vivência do sujeito. Seja num ambiente de alto rendimento, seja no ambiente escolar, seja no ambiente de academia, ou num parque, ou no momento do lazer. Eu sempre, ou deveria pensar nessa questão de colocar o sujeito em diversas vivências para que ele consiga ali adquirir novas competências. Tá bom? Então, aqui eu trago mais um apontamento que a literatura coloca para nós, que o desenvolvimento motor é estudado a partir de 3 formas. Métodos longitudinal. Isso aqui a gente não vai cobrar, né, nas provas, mas para que você saiba basicamente esse contexto. Transversal e longitudinal misto. Então, no que diz respeito ao método longitudinal, assim como a literatura mostra, o desenvolvimento motor é explicado ali a partir das mudanças de comportamento ao longo do tempo. Então, por exemplo, os pesquisadores avaliam e percebem esses estudos e chegam a determinadas conclusões. Então, método longitudinal. Aí eu tenho aqui o transversal. Então, o que é o transversal? Ele explica as diferenças médias do comportamento típico em grupos de pessoas de faixa etárias ou em mesmo grupo, em um mesmo momento de tempo. Então, transversal, ele faz comparações, observam grupos específicos e chegam a conclusões acerca daquele desenvolvimento que ocorre em grupos distintos. Como ele ocorre? Então, é muito comum em pesquisas da área biológica em que se utilize grupos específicos, grupo controle, para que se observe ali, chega a diferentes conclusões sobre um determinado tema. E aqui, longitudinal misto, em que eu faço ali a união dos métodos, longitudinal e transversal. Então, são pesquisas que observam, eles fazem a revisão de literatura dos últimos anos, reúne um conjunto de conteúdos, de pesquisas e de teorias, e também fazem comparações entre grupos. Então, são possibilidades que você vai encontrar aí na literatura para explicar esse fenômeno do crescimento e desenvolvimento motor. Então, desenvolvimento motor, que é muito interessante esse ponto aqui, ó, ele pode ser estudado com orientação para o processo ou para o produto. Então, o processo, o que é isso? Ele está relacionado com a aquisição sequencial de padrões motores que cada indivíduo adquire. Então, como esse processo ocorre? No que diz respeito à forma, à função que está relacionada a essa sequência de padrões que são adquiridos pelo sujeito. E também para o que diz respeito ao produto, a performance daquele sujeito. E quando eu falo em performance, eu não refiro-me apenas ao alto rendimento, mas como de fato aquela aquisição ocorre. Então, qual que é a distância percorrida, por exemplo, pela bola, qual que é a velocidade alcançada após um determinado chute, a extensão de um salto, enfim, sobretudo no que diz respeito ao esporte de atletismo, esses aspectos estão relacionados à performance. São orientações que nós vamos observar também ao longo do ensino e do aprendizado do crescimento e desenvolvimento motor humano. Eu vou observar questões do processo e do produto. Como eu estou ensinando o aluno a adquirir determinados padrões de movimento. E qual que é o produto dessa vivência? É importante que a gente pense nisso também. Temos diversas classificações aqui também, para o que diz respeito a... Deixa eu voltar aqui. Classificações etárias do desenvolvimento.
Então, nós temos aqui a idade biológica, que ela é variável, ela tem relação com a idade do sujeito, ela pode ser verificada pelas idades. Nós temos a classificação morfológica, esquelética, dentária, temos a classificação sexual. São várias que a literatura traz: emocional, mental, autoconceitual, perceptiva. Então, imagine, ocorre uma situação específica, como nós vemos aí nos noticiários, que nós identificamos a pessoa pela arcada dentária, por exemplo, ou pela classificação sexual que aquele indivíduo está naquele momento, ou pela idade biológica, que é algo que nós recorremos no nosso cotidiano. Então, são classificações que estão literalmente relacionadas com o desenvolvimento desse sujeito. E que, em algum momento, nós vamos recorrer a elas para compreender o estágio em que o indivíduo está ou a fase, né, ali que ele se encontra. Então, é importante aqui, eu faço uma chamada, todos os profissionais que trabalham com bebês, crianças, adolescentes, adultos, não devem confiar plenamente na classificação cronológica, sobretudo da idade. Então, a idade é um padrão ali universal, obviamente a gente compara, observa as pessoas a partir da idade que ela está, mas nunca confiar plenamente somente na idade. É importante nós observarmos as outras classificações para, de fato, buscar compreender esse sujeito de forma ampla. A idade ali é importante, mas é fundamental que nós observemos ali as outras classificações para tentar compreender o indivíduo de forma ampla. Então, os termos relacionados ao desenvolvimento motor transmitem conceitos críticos que são essenciais para a compreensão do tema. Então, são vários termos que circulam ali no que diz respeito ao desenvolvimento motor, ao crescimento e desenvolvimento motor, aprendizagem e desenvolvimento motor, controle motor, enfim. Todos esses temas, obviamente, estão relacionados entre si. A gente não é obrigado a compreendê-lo plenamente nesse primeiro momento. As leituras, as vivências, leituras de literatura e de artigos científicos vão trazer ali o amadurecimento para nós. Mas é importante que a gente compreenda minimamente esses conceitos para nos apropriarmos desse contexto do desenvolvimento motor como um todo. Então, eu trago aqui, pelo menos alguns deles. Crescimento físico, que refere-se ao aumento quantitativo da estrutura do corpo, provocado ali pelo aumento ou multiplicação das células. Então, isso aqui pode ser entendido como crescimento físico. Não corresponde necessariamente à totalidade de mudanças físicas que ocorrem no corpo do sujeito. Temos aqui também o desenvolvimento, que a literatura diz para nós que é uma mudança adaptativa em busca de diferentes competências. Então, o desenvolvimento estende-se por toda a vida. Como eu falei no início da aula, ele ocorre na concepção, na maturidade e também até o momento da morte do sujeito. Ele está ali em constante desenvolvimento. Maturação, que é um termo muito comum, sobretudo na literatura do professor David Gallagher, que refere-se às mudanças qualitativas que permitem a progressão até níveis mais elevados de funcionamento humano. A maturação ela é fixa, ela é resistente a mudanças e orientada para a compreensão de capacidades inerentes a uma determinada idade. Então, por que eu digo que ela é fixa? Apesar de nós sermos indivíduos que possuem questões biológicas individuais. Ela é fixa porque a gente segue um padrão universal de desenvolvimento. Então, por exemplo, eu, você, as pessoas que fazem parte ali do seu círculo, seus familiares, ninguém ficou em pé do dia para a noite. Pode ser que tenha ocorrido, mas a literatura não mostra isso. Há uma sequência, até o momento que a criança fica em pé e até o momento que ela começa a caminhar. Tá certo? Então, isso chama-se maturação, esse processo. E ao ler as literaturas que tratam desse tema, vocês vão observar essa questão, que ela é comumente apresentada. A experiência, que é aquilo que a gente vem falando, refere-se aos fatores do ambiente que vão impactar o aparecimento de várias características do desenvolvimento do sujeito ao longo do processo de aprendizado. Então, sendo que essas experiências vão afetar literalmente o ritmo do surgimento de diferentes padrões de comportamento. Quanto mais experiências,
aparentemente maiores serão as competências que serão desenvolvidas naquele sujeito. Competências de desenvolvimento motor, competências de crescimento, enfim, que vão interagir ali com as suas questões afetivas e cognitivas. Eu tenho o domínio psicomotor, vai aparecer na literatura também, que envolve as mudanças físicas e fisiológicas ocorridas ao longo da vida do sujeito. E eu tenho o domínio cognitivo também, que eu comentei anteriormente, que envolve a relação funcional entre a mente e o corpo desse sujeito. Quem fala muito sobre isso é o Jean Piaget, que é um autor clássico do desenvolvimento, que reconhece o importante papel do movimento, sobretudo nos anos iniciais. Vai promover o movimento para que o sujeito ele se desenvolva plenamente. Domínio afetivo, que envolve os sentimentos e as emoções aplicados ao próprio indivíduo e aos outros indivíduos por meio de movimento. Tá certo? Promoção de segurança nos movimentos, com potência percebida e autoconceito. É o afetivo interagindo com o desenvolvimento. Eu tenho que trabalhar com essa questão também, para que o sujeito ele entenda minimamente o que está acontecendo com ele. Então, eu trago aqui um apontamento interessante, que é o aprendizado é o fenômeno em que a experiência é o pré-requisito, enquanto o desenvolvimento é um processo que pode ocorrer de modo relativamente independente. Tá certo? Quanto mais experiências eu promovo, teoricamente, maior aprendizado do sujeito. Mas o desenvolvimento, ele ocorre paralelamente. Então, é um processo... É importante a gente tentar observar de forma clara que há uma linha tênue entre o aprendizado, né, e essa questão do desenvolvimento. Mas observe que eles estão interligados. Eu vou promover experiências para que aquele sujeito aprenda e, obviamente, ele se desenvolva. Tenho aqui também formas de movimento, que a literatura traz para nós, que estão relacionados aos padrões de movimentos. Todos nós temos um padrão de movimento. Então, aqui no exemplo, essa mulher, ela caminha, o braço vai à frente e volta atrás. Se nós observarmos ali, todos nós fazemos esse movimento. É um padrão universal, mas cada um faz de uma maneira. A gente faz a extensão e a flexão desses movimentos de forma individual. Então, nós temos também o padrão do movimento fundamental, que é um conjunto de combinação de padrões. Movimentos fundamentais são aqueles que nós vamos adquirir ali, sobretudo no início da vida. Correr, saltar, bater, arremessar, virar, girar. São exemplos que estão relacionados aos padrões de movimentos fundamentais de locomoção. Locomoção, caminhar, manipulação e estabilidade. Então, por exemplo, manipulação, pegar algum objeto com a mão, está relacionado. E estabilidade para se manter, vamos dizer, em pé ou vivenciando algum movimento específico. Temos também a habilidade esportiva, que é o refinamento ou a combinação de padrões de movimento. Então, o que é isso? A gente vai refinar os movimentos e aprendizado, conforme nós formos vivenciando ao longo da vida. Padrões de movimentos fundamentais, habilidades de movimento, que são utilizados ali, por exemplo, atividade esportiva de alto rendimento. Então, quando o cara vai esquiar lá nas Olimpíadas, lá no inverno, ele tem um conjunto de habilidades que, obviamente ou aparentemente, o brasileiro não teria, em virtude do fator do ambiental, questões biológicas dele, mas que foram desenvolvidos e que podem ser desenvolvidos por qualquer indivíduo, dado o estímulo que ele recebe. Então, eu trago algumas reflexões para que você pense o que, quando, onde e o que é mais importante no ensino do movimento. Isso aqui é para você refletir, fazer suas anotações, quando você lidar com o indivíduo. Então, em que fase de desenvolvimento motor o sujeito se encontra? Ele está no momento reflexivo, ele está no momento rudimentar, ou ele está no momento fundamental, especializado, como esse sujeito do esqui? É importante a gente pensar nisso. Qual que é o nível de aprendizado da habilidade de movimento aquele aprendiz está vivenciando? O movimento ele é inicial, ele é intermediário ou ele é avançado? É importante a gente pensar também qual é o tipo de tarefa do movimento que aquele sujeito vivencia.
é uma habilidade o quê? Fina, discreta, seriada, contínua. Então, pedalar é um movimento seriado, né? Correr é um movimento ali de locomoção, em que usa a estabilidade também. São várias variáveis que você não precisa aprendê-la, obviamente, nesse primeiro momento, mas para que você reflita sobre elas. São condições abertas ou fechadas? Então, outra questão, quais são as exigências da performance da tarefa? O que é necessário em termos de força, de resistência muscular, de flexibilidade, resistência, para que o indivíduo faça aquela tarefa? Não adianta eu oferecer uma tarefa complexa para um sujeito que encontra-se numa fase inicial que não tem condições de aprender aquilo naquele momento. Então, ele é o inicial aqui. Mas, às vezes, quando o cara está no intermediário e avançado, ele pode, dependendo da circunstância, desenvolver alguma tarefa específica. Então, fica aqui essas reflexões para que você pense sobre elas. E muito obrigado. Essa é a primeira aula. Referências do Gallagher, que aqui eu apresentei logo no começo aqui da aula. Espero que você se aproprie desses conteúdos.